Nosso encontro de hoje, vamos continuar falando de alguns aspectos relacionados à disciplina, tema que começamos a tratar alguns encontros, e vamos falar hoje sobre a questão da motivação. Vamos começar com uma reflexão do Zig Ziglar, autor que já citamos diversas vezes, e que confirma aquela sensação que todos nós temos de que a motivação não dura. E ele nos ensina que, de fato, tem o mesmo efeito que o banho. Por isso se recomenda tomar banho diariamente, né? O efeito do banho também não dura. E fica então essa questão, né, para a gente pensar se é possível termos motivação também diariamente. Jim Rohn, outro autor que já citamos várias vezes, diz que não. Diz que a motivação é apenas aquilo que nos faz começar alguma coisa. E o que nos faz continuar naquela atividade é o hábito. É aquela força ou característica, né, da disciplina que nós tratamos detalhadamente em nosso encontro da semana passada. Quem não viu, recomendo que veja o vídeo, né, da disciplina e do hábito. E vamos hoje trabalhar com uma reflexão um pouquinho mais longa, né, sobre essa questão da motivação, que tem por título Uma Porta que se Abre por Dentro. Né? A motivação tem essa característica e é importante a gente detalhar isso. Diz assim: é realmente impossível que a motivação possa ser aberta para a gente por outra pessoa, né? É uma porta, né, que nós temos que abrir para o exterior. É claro que outras pessoas podem tentar mostrar para a gente quais são os caminhos que existem, podem mostrar a direção que a gente pode escolher para andar, ou eventualmente, se a gente está preso, né, usando a analogia da porta, as pessoas podem até nos dar a chave que permite abrir a porta, mas sair depende da gente. Portanto, né, a gente precisa abandonar essa ideia ilusória de que nós podemos ser ajudados por alguém a nos motivarmos. De fato, existe toda uma indústria de gente famosa, né, que se dizem palestrantes motivacionais, né, que tem programas na televisão, escrevem artigos nos jornais, vendem livros e, de fato, o que essas pessoas podem fazer, o que elas buscam fazer, é mostrar para a gente quais são os caminhos que existem além da porta. Isto é, tentar dar para a gente uma chave que permita que cada um abra a sua porta e percorra esses caminhos. E nesta situação, então, a gente deve concluir que a motivação, ao contrário do que alguns pensam, não é uma emoção. Motivação não é sinônimo de empolgação, né, ou de entusiasmo, ou de um ambiente acalorado, ou de sentimentos positivos. Também não é aquilo que alguns chamam de
autoajuda barata. Né? A verdadeira motivação, né? A palavra motivação vem da palavra motivos, né? Que significa as razões, né? De ordem não emocional, mas lógica e racional, que a gente usa para decidir, usando o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, a nossa inteligência, para escolher seguir em uma ou outra direção em nossas vidas, sejam na vida pessoal, profissional ou em outro ambiente que a gente participe. E se é uma decisão que nós vamos tomar de forma racional, então é necessário que a gente possua muitos dados e informações, estudos de caso, né, exemplos de outras pessoas, o que deu certo, o que não deu, para que, usando esse conhecimento, esses exemplos, a gente possa, avaliando a nossa realidade concreta, escolher aquilo que a gente julga mais oportuno e conveniente para a gente. Para dar um exemplo aí que é concreto, né? Se a gente pensar nos investidores estrangeiros que precisam ser motivados a investir no Brasil, né? Esse trabalho é feito exatamente dessa forma, mostrando a eles, né, números e dados, né, mostrando justamente as vantagens, né, esperando que com essas informações eles tomem as decisões que a gente acha certas. Mas a decisão é deles. A mesma coisa acontece, né, se a gente for avaliar uma atividade como o agronegócio, né, que hoje em dia, na verdade, gera mais empregos na cidade do que no campo, que está altamente automatizado, né? Então, nós precisamos, na verdade, mostrar isso para as pessoas, né, para que as pessoas que moram na cidade saibam da importância, né, de apoiar esse ambiente do agronegócio. Então, toda vez que a gente está assistindo alguém mostrando caminhos, possibilidades, etc., na verdade, precisamos entender que não se trata de fornecer motivação, mas apenas de mostrar quais são as oportunidades disponíveis. E o grande problema é que, se a gente não tiver motivação, nesse mundo cada vez mais complexo e cheio de armadilhas que a gente vive, nós vamos ter dificuldades muito grandes, ou pode ser para alguns até impossível, vencer os desafios que a gente enfrenta. Portanto, sendo a motivação uma porta que só se abre por dentro, cabe a cada um de nós encontrar a nossa chave. Encontrar a chave dessa porta. Como? Através do conhecimento, né? A gente se aprofundando nesse assunto, estudando e participando de ambientes, né, como este, onde esse conhecimento é compartilhado. Essa reflexão, na verdade, adaptação de um texto escrito originalmente pelo professor Luiz Marins, né, bem conhecido, e que também durante muitos anos teve um programa na televisão. E vamos continuar com mais algumas reflexões mais breves, como é de costume, né? Temos aqui uma do escritor tcheco Karel Čapek, que nos lembra que se a gente estiver enfrentando uma situação onde é necessário lutarmos, né, porque nós temos uma dificuldade, uma ameaça, como é o caso da maioria de nós, né? Ou então, se a gente estiver precisando criar, né, porque nós queremos ser criativos, não importa se somos artistas, se queremos cozinhar algo que nunca fizemos, seja lá qual for a demanda criativa,
antes de começar a lutar ou criar, é necessário a gente ampliar o nosso conhecimento a respeito daquilo que a gente vai entrar. Pensem, por exemplo, numa criação musical. É extremamente difícil ser criativo se você não sabe ler uma partitura, tocar um instrumento, requer um monte de conhecimentos especializados. Você quer pintar um quadro, e você quer enfrentar qualquer dificuldade mais séria, uma doença, né? Você precisa saber do que se trata. Então, ao adquirir este conhecimento, né, é o que é chamado aí nos livros tecnicamente de preparação. Isso é usado não só no ambiente individual ou criativo, mas é usado também no ambiente esportivo, né? Como nos lembra essa reflexão do Bernardinho, né? Treinador por muitos anos da Seleção Brasileira de Vôlei, né? Que diz que a vontade de se preparar deve ser maior do que a vontade de vencer. Vencer no esporte, diz ele, é consequência da boa preparação, né? Não é possível ganhar um campeonato, seja qualquer esporte, apenas com base na vontade de vencer. É necessário a gente estar preparado. E exatamente essa necessidade de nós prepararmos, né, é um dos grandes argumentos motivacionais. Quando isso não acontece, né, a gente cai nessa situação que é descrita aqui pelo Jim Rohn, quando ele diz que a pior coisa que uma pessoa pode fazer é não tentar. É saber o que quer e não tentar. E ficar por longo tempo, anos em silêncio, machucado internamente, imaginando se algo do que a pessoa queria poderia ter sido concretizado e nunca na sua vida ter a resposta, simplesmente porque não tentou. Então, o primeiro passo para a gente poder tentar é, de fato, nós nos prepararmos. E nesse processo, então, de preparação, é que vamos encontrar os argumentos para a gente conseguir a nossa motivação.